Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Laki, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, você vai amar e volta aqui para ver a segunda parte. Bom proveito! Agora eu vou fazer uma pergunta que para mim é muito importante, porque você falou que você foi para esse primeiro lugar, onde você tinha uma companhia de um homem, de uma outra pessoa, que pelo que você contou, dá a impressão de que não era um lugar material, porque no hospital não ia homem. Você, aliás, deixou claro na primeira conversa que nós tivemos, que nesse hospital onde você foi operada, não existe a possibilidade de um homem ser um paciente lá, é só para mulheres. Então, definitivamente, aquilo que você vivenciou na primeira sala não era aqui. E você disse que você saiu do corpo quando você estava lá. O que me deixa irrequieto, sem entender, e que eu queria que você me ajudasse, é o seguinte. Eu estou acostumado a ouvir pessoas falarem que saíram do corpo e viram corpo no mundo físico aqui. Você está colocando uma situação onde você já não estava no mundo físico e ainda assim, nesse mundo que já não era físico, você saiu do corpo. Então, aí eu me pergunto, mas espera aí, lá teoricamente já não era o mundo físico, então já não era um corpo físico. Então, como é que você entende você ter saído do corpo nesse universo que já não era o físico? Eu acho, Carlos, que era como se eu tivesse ao mesmo tempo nos dois lugares. Porque eu me lembro bem, o biombo que separava as pessoas parecia ser uma coisa material mesmo daqui da Terra. Eu senti as mãos das enfermeiras em mim. Eu acho que eu estava aqui e estava lá ao mesmo tempo, como se eu tivesse ligada por alguma coisa que me fazia estar lá, ir para lá e voltar ao mesmo tempo. Talvez o estado de aspiração de vômito, né, que eu estava correndo ali, me fizesse ir e voltar. Você, por acaso, teve uma confirmação se você teve algum problema, tipo de vômito, alguma coisa assim? Não, depois que a enfermeira falou, eu fiquei com vergonha, porque eu perguntei sobre o rapaz, né? E ainda mais se eu fosse dizer que o rapaz estava entubado, levantou da cama. Aí, não, essa mulher é doida mesmo. Aí eu fiquei com. Eu nunca perguntei ao meu médico. Porque não daria para ele sair da cama estando entubado, né? E ainda mais se eu fosse contar com esses detalhes de que ele foi como se fosse assim uma página de livro que a gente faz assim. Peraí. Sabe? Eu estou entendendo. É como se fossem várias fotos. Se eu tirasse várias fotos e colocasse todas elas, então eu vejo a sequência do movimento da pessoa. Isso. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, é muito interessante. O que você falou de você estar nos dois lugares ao mesmo tempo não é a primeira vez que eu escuto, ou seja, você acha possível que você estivesse experimentando a realidade de duas dimensões ao mesmo tempo. Enquanto você estava vendo aquilo que com certeza não era desse mundo material, você sentia que tinha saído do corpo material. Você chegou a ver o seu corpo, olhar para ele? Sim, mas eu não fiquei perturbada com isso, não fiquei angustiada, eu estava tranquilíssima. O que você sentiu ao olhar para o corpo, fora essa tranquilidade? Você falou, esta sou eu? Eu sabia que era eu, eu tinha certeza que era eu. Algumas pessoas comentam que tem que parece um boneco, que não parece gente, como se fosse uma coisa sem vida. Você teve alguma percepção desse tipo?
Não, não, até porque eu acho que como houve esses intervalos de estar lá e estar aqui, não deu para eu perceber que, a, que ali era tipo um boneco. Eu até vi eu vomitando, sabe? Aí, não vi as enfermeiras, não vi rosto das enfermeiras, senti que eu acho que nessa hora eu voltei para o corpo, as mãos dela, e aí foi aí que as vozes delas começaram a ficar inaudíveis, e aí eu fui para esse outro lugar. Você não via o rosto das enfermeiras, mas você via daquele homem entubado. Via daquele homem entubado que tinha o biombo, que não dava para ver, e via também a terceira paciente lá, né, que era uma senhorinha que estava entubada, uma senhora já de idade, parecia estar bem grave, ela não se mexeu. E você percebia todos os obstáculos físicos, porém enxergava através de todos eles. Sim, eu não sei como é, porque eu não me virei aqui para olhar lá para a senhorinha que estava lá perto da porta, né, no leito, e nem olhei para o rapaz que eu estava mais perto do leito dele. Quando eu saí do meu corpo, eu não fiquei lá perto da minha cama, eu fiquei entre aqui, o espaço entre a mesa das enfermeiras e o leito do rapaz. E o rapaz, a preocupação dele é que elas fossem me ver. Não tinha como uma pessoa entubada. Aquele rapaz não era daqui, aquela senhora não era daqui. Agora também me faz uma confusão nesse momento aí. Você agora me alertou para isso, porque a mesa eu via como se fosse material, que fosse coisa daqui. As enfermeiras também, apesar de eu não me lembrar de rosto delas, não, eu não via rosto. Mas como é que você poderia saber se aquela mesa era daqui ou não? Não sei dizer, mas era uma coisa assim que parecia ser sólida, assim como o pano lá do biombo que separava, parecia mesmo uma coisa daqui. Você enxergava em todas as direções, mesmo sem precisar virar esse corpo que já não era o corpo físico. Em todas as direções, cada detalhe da sala lá, Você sentia cheiro nessa sala? não, E qual a sensação? Era de tranquilidade, mas era também de felicidade ou não? era de tranquilidade, de calma. Essa sua experiência, olhando para trás, você diria que ela começou logo depois que você foi anestesiada. Sim, eu acho que sim. Essa duplicação do paciente ao se levantar, essas várias imagens que se formaram, nenhuma outra pessoa apresentou esse mesmo efeito, né? Ao se deslocar, nem as enfermeiras. Eu não vi elas se deslocarem, não vi. Eu só senti as mãos delas quando elas já estavam lá comigo. E eu acho que nessa hora eu voltei para o corpo, porque eu ouvia elas dizendo, viram uma falando para a outra, assim, bem desesperada, vira o rosto dela, vira ela de lado, não sei o quê. Aí eu senti as mãos delas. Então você acha possível que talvez você até tenha vomitado mesmo, mas que essa experiência foi misturada com uma experiência em uma outra dimensão? Acho que sim. Até porque depois, mais tarde, eu apresentei alguns tipos de alergia, inclusive a anestésico, alguns tipos de anestésico, de antibióticos. Eu tenho várias alergias. E não sei se nessa época foi isso, né? Não sei. Você disse que quando você apareceu nesse outro ambiente, você sentia que tinha vindo de lá. O vindo de lá é daquela UTI. Não, nem me lembrei de UTI, não me lembrei de mundo, não me lembrei de família, Então, que lá é esse de onde você vinha? eu sentia que eu tinha vindo daquele lugar lá parecido com a praia. Que eu tinha andado aquilo tudo, porque tinha um espaço bem grande. Tipo assim, ó. Aqui, faz de conta que aqui tem um monte de coqueiro, aqui tem uma areia da praia firme,
como se a água, quando a água baixa, não fica firme, né? Bem branquinha, e teria que ter um mar lá na frente, mas não tinha mar. Eu sabia que eu tinha vindo lá de trás, de onde estavam aquelas árvores, da areia da praia. Eu sabia que eu tinha vindo dali, como se fosse assim, uma floresta lá, onde tinha as árvores. Mas você não falou de árvores lá, você falou que parecia uma praia. Onde estavam essas árvores? Não tinha mar, tinha areia. E essas árvores, onde estavam? Estavam lá, tinha esse espaço bem grande de areia, e lá no fundo tinha várias árvores. E aí você veio andando e chegou numa ribanceira. Eu não me vi andando. Quando eu cheguei lá, eu já estava nessa ribanceira, mas eu sabia que eu tinha vindo lá daquele local lá da praia. Não sei como eu cheguei, eu já estava ali na ribanceira, mas eu não me vi andando até ali. Deixa eu entender direito essa ribanceira. É como se tivesse um terreno plano, aí tem uma subidinha aqui da ribanceira, aí tem uma, como se fosse uma estrada, aí tem outra subidinha, e aí tem aquele outro mundo. Tem lá a areia da praia, né? Aí tem a ribanceirinha, aí na ribanceirinha tem uma parte plana, que é onde tem as casas lá em cima, só que a gente desceu a ribanceira, onde tem aquela estrada que separa o outro mundo lá. Que separa esse mundo aqui da ribanceira do mundo lá. Esse mundo aqui que tem sol, do mundo lá que tá entardecendo. Deixa eu entender, então. Você sobe a ribanceira, tem esse planalto onde estão as casas, aí você desce, tem uma estrada, e entre a estrada e esse mundo onde está o entardecer, tem outra ribanceira? Não tem outra ribanceira ali. Essa estrada é por onde você andou e encontrou seu pai? Isso. Quer dizer, você não andou, você se deslocava, conforme você falou. Você estava num local, de repente você estava no outro. Isso. Você não se sentiu nem deslizando? Não. E quando meu pai foi se despedir de mim, que ele se deslocou, que já estava assim a 100 metros mais ou menos de mim, e que ele disse dentro da minha cabeça, minha filha, volte. Eu fiquei assim, confusa, assim, por ele não me querer ali, que eu queria ficar, mas eu me lembro bem também que lá de onde ele estava, a 100 metros mais ou menos de mim, aquela estradinha que a gente estava andando e que ele estava nela, continuava e ela ia subindo. Aquela estrada de barro ia subindo, assim como se fosse um relevo, sabe, uma estrada onde tem a subida. Sim. Mas não dava para eu ver do outro lado, assim, o que é que tinha depois daquele alto lá. E tinham casas ao longo dessa estrada, na lateral, nessa parte alta? Não dava para eu ver a primeira casa quando eu encontrei meu pai. A gente se deslocou e já estava nessa primeira casa. Na primeira casa não dava para ver a segunda casa. Acho que a distância de uma para outra devia ser muito grande, porque não dava para ver. Você disse que o seu pai ele estava tentando aparentemente encontrar um local para você ficar e que ele não conseguiu. Ele foi a quantas casas que você viu? Três casas. Você disse que ele falava com alguém que você não via quem era. Esse alguém seria alguém relacionado a esta casa? Então, teoricamente, ele falou com 3 pessoas diferentes. Sim. E você entendeu qual era o problema? Por que não estava? O que ele estava tentando fazer? Ele estava pedindo para você ficar lá? Ele queria comprar a casa? O que ele queria fazer? Eu entendi que era assim, ele queria comprar um lugar para eu ficar. Depois eu fiquei questionando, será que meu pai não está num lugar legal? Porque depois ele seguiu a mesma estrada, ele não foi para aquele mundo lindo lá. Ele seguiu a mesma estrada, que não dava para ver o que tinha depois desse alto, que eu não sei que depois vai para baixo, não sei, ou se segue alto. Não dava para eu ver. Em que momento que você viu isso? Quando ele se despediu de mim. Quando ele disse, filha, volte. Antes de você voltar, você viu ele se virar e seguir adiante? Não, eu vi só
ele de cor, ele olhou para mim e disse dentro da minha cabeça que ele estava na distância de uns 100 metros. Aí eu ouvi a voz dele assim triste, preocupada. Filha, volte. Sabe, assim, como se fosse... Era um incógnito aquele comportamento dele, porque ele sempre foi um pai muito amoroso, muito carinhoso, muito protetor. E lá não. Como é que você interpreta hoje essa coisa que aconteceu dele tentar comprar ou arranjar uma casa para você ficar e não conseguir? Eu acho, assim, a gente, quando vem, eu não sei se isso acontece com todo mundo que passa por essa experiência, que a gente vem com umas certezas dentro da gente, assim, como se a gente tivesse ido aprender alguma coisa. E eu acho que eu estava precisando me enriquecer espiritualmente, moralmente. Muita coisa eu precisava mudar em mim. Eu era uma pessoa muito estressada. Também eu dava plantão à noite, né? Meus plantões eram de 24 horas. E eu era muito estressada, muito sem paciência para as coisas. E muito para ontem, as minhas coisas tinham que ser tudo para ontem, só eu sabia fazer, quem fosse fazer, fazia mal feito, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que isso é tão besta, sabe? Essas coisas são tão besta. A gente está aqui agora, nesse momento, eu posso não estar mais. E aí, o que eu vou levar? Eu vou levar o que eu construí aqui dentro. E era isso que faltava para ele comprar um lugar para eu ficar lá. Comprar não, né? Comprar pelas moedas que eu vinha carregando, as moedas morais. Você falou numa árvore na qual você se apoiou para subir a ribanceira. Essa árvore era diferente das outras árvores? Eu não olhei para cima dessa árvore. Eu só me lembro, eu estou falando aqui com você, parece que eu estou sentindo minhas mãos no caule dela. Era assim, liso e bem largo, assim que eu abria meus braços e colocava a perna direita para tentar subir na ribanceira, me apoiando nessa árvore. Mas eu não vi galhos, também eu não olhei para cima. Eu não tive a curiosidade de olhar para cima. Tinham outras árvores como esta? Naquela estradinha não, só tinha essa árvore. O resto tudo era seco, sem nada. Então você chegou daquele lugar de onde você veio, encontrou a ribanceira e tinha uma árvore. Uma árvore. Agora, do outro lado do mundo lá, né? Do lugar que eu vim, que tinha aquela praia de areia bem densa, assim, bem batida. Tinha muitas árvores verdes, bem verdes, e era assim escuro pelas árvores, assim meio escuro, sabe? Assim, o sol não entrava ali. Agora, nessa estrada de barro que a gente estava, era tudo muito claro, o sol tinha uma luz assim, uma luz... Aí não dá para descrever. Não é essa luz comum que a gente vê do sol. Era uma luz que apesar de muito vivo, a luz ser muito viva do sol, não incomodava, não esquentava a pele, não incomodava em nada, nada ali incomodava. Eu já vou falar do sol, mas eu queria saber sobre a árvore pelo seguinte, porque há alguns relatos em que a pessoa surge num lugar ao lado de uma árvore. Há mais de um relato desse tipo, e essa árvore parece ter algum significado. Me chama a atenção o fato de que você falou de uma árvore. Você tem aquelas lá atrás, mas que estavam longe, você não falou de estar ao lado delas. Mas dessa você falou de ter se apoiado nela. Mas você não enxerga nada de especial nela, como tendo um significado especial. Não, de repente essa árvore pode ser o começo de tudo ali, né? Do que eu fui fazer ali.
Mas você não sentiu isso logo depois da experiência. Isso você está racionalizando agora. Estou racionalizando agora, não senti. Então vamos falar do sol agora. Você falou como se houvesse duas imagens totalmente distintas. Você disse que você não enxergava o sol no lado do poente, o sol, o astro-rei, de onde vem a luz. Você enxergava do lado que era meio-dia ou era só uma luminosidade que você tinha nos dois lados? Não, tinha sol. Você via a fonte da luz, de onde vinha a luz, como você olha para o sol aqui? Sim, sim. Tinham dois sóis ou só um? Porque eu queria entender como é que você explica você olhar para cima e você ver 2 dias, um está meio-dia e o outro está no poente ou no crepúsculo. Como seria isso? Pois é, logo ali, é só atravessar a estrada, aquela estradinha ali, você já via aquele lugar entardecendo, né, anoitecendo, e via a luz do sol brilhante, mas que ela vinha numa cascata, assim, descendo em cores, naquele mundo lá que eu estava encantada. Como é que você define esses dois lugares? Você definiria como sendo o limite de 2 dimensões? Eu acho que sim, eu acho que sim. E assim, eu lembro que aquele lugar lá, aquele lugar bonito lá, das árvores, que o sol estava anoitecendo já, quando eu acordei aqui, eu fiquei pensando muito, eu pensava dia e noite sobre isso. E aí, eu percebi que aquele mundo lá, que eu fiquei tão encantada que eu nem ligava aqui para o meu pai, eu sabia que meu pai estava aqui, eu sentia a segurança do meu pai aqui perto de mim, né, andando aqui perto de mim, mas eu estava encantada pelo aquele lugar. E aí, quando meu pai estava procurando lugar para mim ali no lado esquerdo, e que não encontrou, eu entendi que aquele lugar lá, bonito, era um lugar que eu ansiava ir há muito tempo. Em nenhum momento eu pensei assim, eu vim de lá, eu conhecia aquele lugar, eu conhecia aquele lugar. Eu sentia que eu conhecia aquele lugar, mas não que eu tenha estado lá. Era um lugar que eu ansiava ir para lá, já de muito tempo. Você não teve vontade de dar uma escapulida para lá? Eu tive vontade, mas assim, é assim uma vontade que você sabe que você não pode ir. É assim uma vontade que é uma vontade que você sabe dominar. Não, como se, não, ainda não é o momento. Alguma coisa te dissesse isso. Não, ainda não é o momento. Você se sentiu acompanhada por alguém em algum momento? Não, não vi ninguém. Só vi meu pai, não vi nem as pessoas com quem ele conversava. Não vi ninguém. Não apareceu nenhuma luz, nenhum túnel, nada disso. Ninguém falou para você que você não podia ir para aquele lugar bonito. Você simplesmente sabia que não podia ir. Sim. E isso era recebido de forma tranquila por você ou você queria ir mesmo não podendo? Não, é tão engraçado que eu tinha um sentimento assim de que eu queria muito ir para aquele lugar, mas eu sabia que eu não estava preparada para ir. E aí, quando meu pai se despediu de mim, aí eu senti que eu tinha que me preparar mais, que eu já tinha estado ali naquele lugar, ansiando estar naquele outro mundo ali, mas que muitas vezes, e que eu ainda não tinha conseguido. Quer dizer, você nunca tinha estado ali, você já tinha tido vontade no passado de ir para lá. É isso que você quer dizer? Sim, é como se eu ainda não tivesse preparada para ir para lá. E que muitas vezes eu já tinha vindo para cá e não tinha conseguido ainda me preparar para ir para lá. E com relação ao lado das casas, você sentiu familiaridade também? Não, não senti. Você falou sobre o cheiro. Em que situação você sentiu esse cheiro? De chuva, inclusive. Lá no começo da estrada, né, tinha uma erosão, tinha um buraco assim com pedras barrentas,
Tem algumas pedras escuras, como se tivesse tido uma enchente e tivesse cavado aquele buraco lá. Mas, naquele lugar onde a gente estava, era tudo seco. É tanto que eu não olhei para a árvore, eu não sei por que que eu não olhei para cima da árvore para ver como é que ela era, já que ela era tão grande. Eu não tive a curiosidade de olhar para cima, para ver o que que ela tinha lá em cima, não vi galhos. Não vinha cheiro desse outro lugar que ficava ao seu lado e que era para onde você gostaria de ir? Não, eu sentia que nada passava para lá e nada de lá passava para cá. Eu vi pássaros, araras de cores lindas, as cores que caíam da cascata do sol que já estava se pondo, saía araras, pássaros. E você viu animais como cachorros, gatos, cavalos, vacas? Não, não, só esses pássaros. Interessante que as árvores eram muito altas, né? Muito alta, como eu falei, e os pássaros, eles voavam por sobre aquelas árvores. Mas ali onde eu estava, era como se eles estivessem voando aqui em cima da minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu sentia que eles não passaram de lá para cá, para o lugar onde eu estava, que eles não podiam passar. Era uma coisa muito doida, assim. Você sentia o tempo se desenvolver de uma forma diferente lá do que aqui? Sim, a impressão que eu tive entre a anestesia, a sala lá do vômito e lá, foi assim, eu acho que eu recebi anestesia e já estava lá. Uma coisa assim, bem rápida, mas lá o tempo durou muito, muito tempo. Quando você estava lá, você tinha lembrança de você ser Alak, de você estar na Terra ou não? Que tipo de lembrança você tinha? Nada, nada. Não lembrava de cirurgia, não lembrava de família, não lembrava do que tinha deixado aqui, nada. Mas ao mesmo tempo sabia que aquele era seu pai. Sabia que era meu pai. Assim que vi, né? Assim que vi. O que não deixa de ser engraçado, né? Porque você lembrava de quem era o seu pai, que teoricamente poderia te fazer se lembrar de alguma coisa aqui. Lembrei, nada, nada. Quando você voltou, você ficou com, não sei se dons, mas com capacidades nos seus sentidos que você não tinha antes, ou de premonição, ou de sentir cheiros, ou de ver coisas. Que mudou? Mudou muita coisa, muita coisa. Assim, eu sinto quando a pessoa não tem uma boa energia. Eu sinto quando aquela pessoa está propensa a uma traição. Por mais que a pessoa dissimule, eu sei o que está se passando por dentro dela. Sei quando a pessoa está triste. Às vezes eu estou na estrada e vou passando pelos sinais e vejo pessoas mendigando, ou um idoso tentando atravessar a rua, e eu faço uma prece, peço a Deus para que proteja aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha o que comer naquele dia, para que aquela pessoa não passe dificuldades. Eu sinto a fome. O que significa sentir a fome? Você percebe que ela está com fome ou você sente a fome daquela pessoa como se você estivesse com fome? Como se eu estivesse com fome. No começo eu achava que eu estava com algum problema, porque eu até fui ao médico e falei para ele, doutor, eu sinto as sensações assim de fome, tendo acabado de comer. Aí agora é como se alguma coisa estivesse me orientando o tempo todo. Você sente isso por isso. Sabe? De outra coisa também que eu aprendi em
casa que meu pai ia, era como se alguma coisa dentro de mim dissesse, não basta fazer, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Aí outra casa, é preciso que saiamos da nossa zona de conforto. Tem uma frase que eu não sei se é da Irmã Dulce ou se é da Madre Teresa de Calcutá, e nós precisamos de mais mãos estendidas, mais mãos abertas do que mãos postas, porque as mãos postas, elas estão só orando. Nós precisamos de ação. Eu estava ali para aprender que aquilo que eu valorizava aqui era coisas que não tinham valor lá. O valor que a gente dá a coisas aqui não tem valor nenhum lá. Sempre achei que eu era uma pessoa boa. Mas por quê? Porque eu sempre fui de ajudar e tudo, mas quando a gente chega lá, a exigência é muito maior. Mas não é ninguém te exigindo. É você exigindo de você mesmo. Entendeu? Aquela Laque que estava lá, entendia que eu precisava me encher de enriquecer a minha bagagem para merecer aquele lugar lá que eu ansiava tanto e de tanto tempo. Como se eu já tivesse vindo e voltado várias vezes, mas ainda não tivesse conseguido ir para aquele lugar. E que aquele ali ainda não era o momento de merecer aquele lugar. Você percebeu que você era ligada àquilo tudo, como se você fizesse parte daquilo tudo? Sim, sim. É uma coisa assim visceral, como se aquilo tudo ali tivesse dentro de você e você tivesse dentro daquilo tudo. Agora vamos falar que existiam dois lados ali. Um onde você não podia ir e o outro onde você não podia ficar. Eu pergunto, você se sentia igualmente parte dos dois lados, inclusive parte daquele lugar onde você não podia ir? Sim, aquele lugar que eu estava era o que eu era ainda. E aquele lugar onde eu não podia ir é o que eu ainda poderia conseguir ser. Bastava eu querer. O seu destino, quem vai fazer é você. Você vai ter mais uma oportunidade de fazer melhores escolhas. Mesmo você não podendo ir para lá naquele instante, você sabia disso. Apesar disso, você se sentia parte daquilo tudo, inclusive do lugar para onde você não podia ir. Sim, porque aquele lugar ali era como se fosse o meu lado melhor que eu posso ser. Que eu ia ter essa oportunidade de voltar e ser. Sabe? É mais ou menos assim. Lá que você tinha me dito que havia uma outra experiência que você gostaria de contar também. Qual foi ela? Sim, eu estava descendo a escada de minha casa e uma minha amiga já tinha descido, já estava lá embaixo esperando, aqui são 19 degraus. E aí eu saí descendo a escada e olhando para ela lá embaixo, falando com ela, sem prestar atenção nos degraus. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu achei que eu já estava no último degrau e pisei em falso. Aí, eu acho que foi no terceiro degrau, dos primeiros degraus lá de baixo, né? E aí eu fui cair lá na porta. E aí, quando eu caí, a minha cunhada, quando ela fica nervosa, essa minha amiga, quando fica nervosa, ela tem crise de riso. E ela tentando me levantar, morrendo de rir, tentando me levantar, e aí eu disse, não mexe comigo, eu acho que eu quebrei minha coluna. Eu senti, assim, um treco, como se tivesse quebrado mesmo a coluna, né? E aí aí eu disse, vai, pede ajuda dos vizinhos, eu não consigo me levantar.
Eu não sei se ela foi, eu não sei se aconteceu alguma coisa, eu não sei se ela foi, eu não vi se ela saiu, eu sei que eu vi uma imagem de mulher descer a escada, uma luz em forma de mulher, descer a escada, e eu senti de novo eu tinha sentido como se fosse assim na coluna. Daí a pouco eu senti como se é, é, fizesse assim. Eu não sei, a minha amiga disse que não, você ficou consciente o tempo todo, você não desmaiou nem nada. Quer dizer, mas eu não vi, nesse momento eu não vi se ela saiu para pegar a ajuda do vizinho, eu só vi essa imagem de mulher descer a escada e senti esquentar a minha coluna e fazer assim, como se colocasse, sabe aquele jogo de quebra-cabeça que você encaixa? Como se encaixasse de novo. E aí, não sei se foi quando ela voltou do vizinho, que ela disse que não foi chamar o vizinho. Eu não sei o que foi que deu na hora que eu não fiz. Não vi se ela foi, se ela não foi. Ela disse que tá doida lá, que tu não ficou inconsciente, não. E aí eu pensei assim, eu vou ficar paralítica. Aí, quando eu senti isso, que eu senti novamente como se encaixasse a coluna, né? Eu fiz assim, é difícil, Carlos, de dizer que eu não sei se eu fui para outro lugar. Eu sei que eu não vi mais nada, só vi essa imagem descendo a escada, descendo não, voltando assim na escada, em formato de mulher, e deu esse encaixe na minha coluna. Aí eu me levantei, sem sentir nada, que eu tinha certeza que eu ia ficar paraplégica, me levantei e agradeci muito a Deus, e a minha amiga disse assim, ela falou, brincando, você estava fingindo? Eu não acredito não, eu aqui morta e preocupada, e não estava preocupada lá do jeito dela, né, porque ela sentiu uma crise de riso. Aí eu até falei, eu até brinquei, eu disse, preocupada, morrendo de rir desse jeito, e pronto, subi a escada depois, continuei, não senti nada na coluna. Essa luz era de que cor? Branca? Da cor do sol, da cor da luz do sol. Você ouve vozes? Não, eu sinto presença. Não ouço vozes assim, a voz saindo de fora, não. Às vezes eu sinto dentro como se fosse a voz dentro da minha cabeça, não é bem voz, é tipo uma intuição, alguém me intuindo. Coisa que não acontecia antes ou acontecia antes da EQM? Acontecia, mas eu nunca, eu sempre achei que as minhas intuições era assim, se a minha intuição fosse para ir para cá, eu devia seguir outro lado. Os seus sentidos mudaram de alguma forma? Paladar, tato, visão, audição? Cheiro, eu sinto o cheiro do meu pai quando eu penso nele, eu sinto o cheiro dele. Às vezes, eu estou em casa fazendo os afazeres domésticos e penso nele, e aí faço uma prece para ele ou para minha mãe, eu sinto a presença deles. Eu tenho uma amiga que era uma amiga de infância que morreu morreu de Covid, e que nós éramos muito ligadas uma à outra, e eu, às vezes, quando penso, a gente sempre gostou de fazer artesanato juntas, e aí quando eu penso nas coisas que a gente fazia, aí eu converso com ela em pensamento e vem as respostas. Mira, lembra quando a gente fazia isso? Aí eu escuto o jeito dela, sinto o jeito, não é escuto, sinto o jeito dela sorrir, assim, feliz quando a gente fazia alguma coisa. Não é a lembrança, é o sentir, aquilo está acontecendo naquela hora ali.
O que aconteceu lá era mais ou menos o que você esperava que fosse acontecer, de acordo com o que você acreditava que fosse acontecer numa passagem depois da vida? Eu sempre acreditei que existe, que a gente, o que morre aqui é o nosso corpo, mas eu não sabia exatamente como isso se dava, como a vida continuava numa outra dimensão. E hoje eu acredito, eu sinto que a gente é como eu falei no começo, que morrer é como dormir e acordar numa outra dimensão. Você dorme hoje, acorda amanhã. Laque, qual o seu recado para todos nós que não passamos por uma experiência como você passou, mas vivemos como você num mundo cada vez mais complexo? Nesse mundo cada vez mais complexo, nós somos também muito complexos. Nós não sabemos de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, mas ninguém tem um destino traçado. Você pode mudar o seu destino, né, entre aspas. Você pode mudar a sua vida, mudando a vida ao redor, começando por dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu meio social, dentro do seu ambiente de trabalho, tornando tudo mais harmonioso, porque isso vai fazer bem não só para você, mas também para todos aqueles que vivem ao seu redor. Tem uma frase que diz, né, a paz é a gente que faz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?